Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Bruno Alcântara. O Bruno é arquiteto formado pela UFV, mestrando em planejamento do espaço urbano e regional pelo programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo também da UFMG. Já foi diretor-geral de planejamento, Bruno Urbano, do Instituto Municipal de Planejamento de Contagem, e hoje está aqui nos visitando. Vamos bater um papo aí, contar um pouquinho da história. O Bruno é de Caratinga, né, Bruno? Isso. E aí a gente começa a entrevista eu te pedindo para contar um pouquinho da sua história, onde você nasceu aqui, qual bairro você morava na infância. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Tá certo. Bom, eu sou nascido em 1980, né? Nascido aqui em Caratinga mesmo, minha família toda daqui. Bom, pelas histórias, os meus avós é do Córrego do Pasto, que é hoje ali mais ou menos na região próximo da balança ali que está desativada, né? À direita ali. Sim. Mas que vieram para cá e foram para a região da estação, né? Na Lamartine, no primeiro momento. Depois, com o tempo, foi começar junto com quando começou a ter o movimento de expandir ali para a região do Polivalente. Então, minha família foi para lá. Qual que é o nome dos seus avós, pai? Só para as pessoas em casa já identificarem. Roberto Corsini, falecido em 2012, né? Minha mãe, a Célia, mora aqui também, Célia Alcântara. No mesmo lugar até hoje, que a família mora, ainda permanece a casa lá, né? Sou o segundo de 4 filhos, né? São 3 irmãs e eu. Todos moram aqui em Caratinga? Não, tem a mais velha e a mais nova está nos Estados Unidos, e a do meio, junto comigo, mora aqui em Caratinga. E eu, depois que eu estudei aqui, né? A gente, no primeiro momento assim, dos estudos foi aqui, mas tão logo a gente foi para Belo Horizonte. Então, posso dizer que a infância foi morando e estudando em Belo Horizonte e vindo qualquer oportunidade para Caratinga, para casa dos avós, né? Para passar as férias e tal. Então foi mais ou menos ali na região do Polivalente ali que a gente passou a infância toda, né? Teve um período que fomos para Recife também, mas aquela mesma coisa, né? Foi pelo trabalho do meu pai, mas tão logo voltou. E em 92 a gente voltou e ficou de vez, né? E daí até o terceiro ano foi todo no Polivalente, né? Estudei todo ele no Polivalente. Participei de um período lá que foi muito bom, que foi uma época que tinha muito esporte, né? O colégio incentivava muito esporte, até a professora Vânia, né? Num período que o Gilson era diretor. Acho que era uma época que o Polivalente assim, foi uma época forte assim, na cidade em termos de esporte, né? Até as escolas privadas perdiam atletas para o Polivalente. Para o Polivalente. Montou-se uma equipe boa lá. Então foi nesse período aí que eu tive na cidade, né? No finalzinho da década de 90. 97, que eu passei no vestibular em Viçosa. Então fui para lá para fazer arquitetura, né? E dentre as opções, o que eu tinha melhor, que é uma escola que tem alojamento, tem a oportunidade de ter alimentação, bolsa de alimentação, ou seja, tem uma assistência estudantil que é diferenciada em relação às outras faculdades particulares públicas do Brasil. E a minha opção pela arquitetura e urbanismo não foi pela arquitetura, foi pelo urbanismo, né? O que sempre me incomodou era a gente ter pontos da cidade que tinham assim, uma qualidade urbanística interessante, né? Tinha um verde, você tinha um cuidado com o passeio e tal. E outras áreas da cidade que você tinha assim, uma paisagem muito estranha, né? Que era muito diferente, assim, que eu sempre questionava muito por que tinha que ser daquele jeito, né? Não é uma questão só da desigualdade socioeconômica, né? Que é histórica também, mas é mais mesmo pelo fato de que você ter um ambiente com a qualidade urbanística, ele faz bem para o ser humano. Com certeza, né? Então eu sempre me coloquei, assim, desde estudante ainda de segundo grau, né? Na parte do científico, tentando entender. Então, assim, era um pouco a parte da história, da geografia e um pouco da engenharia, né? Então, acho que o curso também que foi mais adequado para isso seria arquitetura e urbanismo. Então, fui feliz na escolha não só do curso, mas na escolha da escola, porque a Universidade Federal de Viçosa, quando implantou o curso em 92, a proposta era trabalhar um curso forte com planejamento urbano e urbanismo para cidades pequenas e médias, né? Porque os grandes centros do Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, já contavam com faculdades de muito tempo que trabalhavam com a questão metropolitana, sobretudo, né, das grandes aglomerações urbanas. E não tinha um olhar para essa cidade média, né? Assim, até a bibliografia na época não era tão desenvolvida. E hoje as coisas vêm mudando e a gente vem contribuindo, então, em trazer essa técnica de planejamento, né, esse olhar do urbanista, para cidades que têm uma dinâmica diferente da metrópole, mas que se a gente não tomar conta agora, daqui a 30, 40 anos vão ter outras metrópoles no interior, né, que é o que a gente pode aprender com os erros das cidades maiores. Sim. Então, a minha ideia sempre foi essa, e desde a graduação, todo o trabalho que eu tive profissional, muito tempo em órgão público, né, foram 12 anos de experiência em órgãos públicos, desde a Prefeitura de Ipatinga,
Prefeitura de Timóteo, onde eu fui concursado e estou licenciado lá, né? Teve em Contagem também, né? Depois de Timóteo foi a implantação da Agência de Desenvolvimento Metropolitano, com equipe de primeira qualidade, foi um trabalho que eu acho que foi o de maior destaque assim, em órgão público. Isso foi em Contagem? Não, isso ainda no Vale do Aço. Aí, em 2015, quando finalizou a primeira gestão assim, que a gente entregou, né, que mudou o governo e faz uma transição natural, aí eu tive uma passagem breve em Contagem, que foi para dar uma contribuição com o plano diretor no final de um governo. Não foi uma experiência que teve uma consolidação da proposta, mas que nós tivemos contato com uma cidade, vamos dizer assim, com a segunda cidade do estado, né, em termos de tamanho, assim, do lado de Belo Horizonte, num contexto de planejamento muito mais dinâmico, com técnicos com muita experiência e tal, com alto gabarito de profissionais. Foi breve, mas foi super interessante, assim, uma experiência, né? A experiência de Ipatinga, você disse que lá teve a oportunidade de desenvolver um projeto. O que você destaca lá, assim, que fez uma diferença para a sua carreira ou para você? Para a minha carreira, Ipatinga é o início da carreira, né? Que é entrar numa prefeitura com profissionais de muitos anos de carreira, com bastante experiência, num governo em que ainda, né, no euforismo dos governos ditos de esquerda ainda, tinha tido bons resultados lá, que há controvérsias, lógico, né? Mas assim, existia um time profissional de primeira qualidade. Então eu fui trabalhar com gente que tinha experiência de 30, 40 anos e fui convidado a permanecer nessa turma, né? Então foi a minha porta de entrada. Mas em termos de destaque e alcance, eu entrei num papel meio coadjuvante, no governo já finalizando. Então a gente não conseguiu avançar em muitos trabalhos, não. Eu acho que os principais trabalhos estão em Timóteo e na agência, né? Que aí trabalha o Vale do Aço como um todo. Sim. Daqui a pouquinho, então, nós vamos voltar para falar sobre esse trabalho de destaque e outros, né? O Bruno também tem feito palestras, inclusive aqui em Caratinga, veio fazer uma palestra sobre essa questão do urbanismo nas cidades pequenas, né? O planejamento urbano e urbanismo em cidades pequenas e também médias, né? Que foi a experiência que você trouxe de bagagem e está aí fazendo palestras aqui em Caratinga sobre o tema. Daqui a pouquinho, então, a gente volta depois do intervalo para continuar esse bate-papo com o Bruno. Vamos, então, rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Bruno Alcântara. O Bruno é aqui de Caratinga, é arquiteto, trabalha com urbanismo também na cidade de Ipatinga hoje em dia, Bruno? Hoje eu tenho trabalhado privado, né, particular como autônomo e tenho feito muitos trabalhos em parceria com diversos escritórios e empresas, né? Não só em Ipatinga, mas... Não só em Ipatinga, assim, eu moro em Ipatinga por uma questão só mesmo da residência mesmo, da família, né? Mas tenho trabalhado em diversas cidades, né, em toda a região, desde Viçosa, Ubá, até a região metropolitana de Belo Horizonte, tem projetos lá também, bastante aqui na região de Caratinga, Manhuaçu, Valadares, então, enfim, toda a região, assim, no raio de uns 200, 300 quilômetros, a gente tem trabalhado aí com projetos de urbanismo e planejamento. O Bruno esteve em Caratinga dando palestras, mas antes de falar das palestras, Bruno, eu gostaria que você contasse, que nós estávamos falando sobre isso no primeiro bloco, da sua experiência, né? E eu gostaria que você falasse o que mais destacou do seu trabalho como arquiteto, o que você mais gostou de fazer? Olha, o trabalho do arquiteto, principalmente pelo lado que eu escolhi, né, que é uma profissão com um leque muito grande, então eu escolhi trabalhar com o serviço público, né? A escala da intervenção da cidade é a que mais me interessa, né? Sempre mais me interessou. Eu entendo que de todos os trabalhos, uma pena que não consolidado, porque eu acho que isso também é recorrente para a gente, são muitos projetos, então a gente consegue colocar muita coisa no papel, mas a execução deles realmente são projetos demorados, ainda mais pelos desafios que a gente tem enfrentado. Mas eu destacaria um projeto que foi desenvolvido em Timóteo no período de 2008 até 2010, que é o projeto de tratamento de fundos de vale, né? Ele é um projeto que pega uma área que pertence à atual Aperam, né, que é a antiga Cesita. É uma área de 70 hectares que está dentro da cidade, que é um potencial para desenvolvimento de urbanismo. E é um projeto que foi muito bacana porque a gente conseguiu solucionar uma questão de mobilidade urbana, ressalvando áreas para ciclovias, para complementação do sistema veicular e, sobretudo, destacando uma faixa exclusiva de transporte coletivo, que é uma tendência aí no Brasil, né, em todo o mundo. Nasceu com a experiência de Curitiba e a gente lá teve a oportunidade de colocar isso no papel. É um trabalho mais completo, porque não é só a questão do desenho urbano que a gente desenvolveu, mas também a questão da regulamentação dessa área com legislação, né? Então foi um trabalho de gestão junto à Câmara de Vereadores, para o que fosse concebido ali em termos de projeto pudesse ter uma garantia legal de que seria executado por outras gestões. Então o destaque é que
não só como um projeto de urbanização, mas a perspectiva de que esse projeto hoje não pertence mais a um partido ou a um governo, né? É um projeto que a comunidade de Timóteo hoje, né, a população como um todo, conseguiu visualizar. Então isso não é uma pauta de disputa eleitoral, simplesmente uma questão que está na agenda da cidade. Então isso aí é uma conquista, né? Uma conquista que é um projeto também que não é um projeto do Bruno, né? O destaque do planejamento urbano, é impossível você dizer que uma pessoa toma conta de uma cidade, né? A gente é um profissional com habilidade na área de urbanismo que trabalha com os assistentes sociais, com inteira, os sociólogos, com os geógrafos, com os historiadores, e isso para citar os graduação, né? Mas o que importa também é que a máquina movimenta, desde as pessoas que estão na limpeza, né, até o pessoal de atendimento de balcão, os auxiliares administrativos, enfim, é todo uma engrenagem, né, que cada ferramenta dela e cada componente dela é importante. Então, para chegar numa experiência dessa, né, de projeto e tal, o envolvimento é total, né? O que eu posso dizer é que eu estive participando desse projeto. Acho que esse que é o destaque. Bacana. E lá você disse que a comunidade já teve esse ganho, né, desse projeto. E aqui em Caratinga, qual a análise que você faz? O que você acha que a comunidade ainda pode ter dentro dessa área de planejamento de política, de planejamento urbano? Ok. Assim, o que a gente tem visto é que essa experiência de Timóteo, primeiro, assim, não foi uma experiência que ela é uma constante, né? Isso foi, posso dizer, que uma anomalia no que é comum em gestão pública de cidade pequena e média. Posso dizer que o planejamento de cidade pequena e média hoje, o desafio é que tenha planejamento. E não que a ausência do planejamento, que não é uma coisa do acaso, ela é objetiva, não ter o planejamento, e que ele passe a ter como um serviço público. É porque hoje vai se atropelando, né? Vão apagando incêndio, né, normalmente? Não é planejamento, né? Assim, não é uma coisa longa. Estrategicamente planejar incomoda. Né? Estrategicamente, não é uma coisa do acaso. Escolhe-se não planejar. É mesmo, né? Então, é uma cultura, você diria? Uma cultura de gestão. Uma cultura de gestão em que o planejamento territorial engessa o governo. Que engessa, de fato. Né? Bom, não é privilégio de Caratinga, né? Isso é uma constante, como eu estou dizendo. E não é a minha experiência profissional que me diz. Né? É toda uma história do Brasil, né? Todo um desenvolvimento acadêmico ao longo do tempo que mostra pra gente. Então isso é bibliográfico. Né? Não estou tirando isso só da minha experiência. Sim. Então, para Caratinga é mais ou menos esse contexto. Eu penso que o desafio para a cidade, o ganho, é que a gente tenha uma consciência de que planejar é necessário. Né? Por quê? Se a gente olhar pelas mídias sociais, né, eu destacaria um grupo, se não me engano, é o caratinga.net, que é o trabalho do Zé Geraldo Dias, até um funcionário público, que não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas assim, me apoio muito na iniciativa dele, né, que é um cidadão aqui de Caratinga, que pega a sua hora livre, garimpa, prepara, edita, recupera, colore, né? E depois disponibiliza todas as fotografias históricas possíveis da cidade num site, que um grupo do Facebook, né? Que é bastante rico isso, assim. Então é a gente despertar que, por essas fotografias, por exemplo, a gente percebe que na década de 30, 40 já foi registrado fotograficamente enchentes. Então não é uma coisa que a urbanização recente que subiu o morro e que cortou o morro e tal, que ela veio causar esse tipo de degradação, né? O tipo de ocupação que a gente faz, historicamente, está equivocada. Historicamente, nós invadimos a área do Rio. Né? Verdade. Então, Manhuaçu, Muriaé, Viçosa, enfim, pode pegar todas as cidades aí, mais ou menos, desse período de ocupação e dessa região do território mineiro, que todas elas têm o mesmo tipo de problema. Mas então, você acha que isso é possível ainda se resolver, depois de tantos anos, né, com a área invadida? Não, sem dúvida, a gente restaurar ambientalmente tal qual natural foi um dia, não. Difícil. Isso aí, de fato, isso é... Está tudo ocupado já, Não né? que tecnicamente não seja possível, veja bem, né? Não é esse o ponto. O ponto é que o custo para se fazer isso é inviável. A gente pode fazer hoje algumas alternativas que vão resguardar esse tipo de impacto ambiental, que a gente sofra isso, mas com técnicas mais baratas, mas não no local onde já foi consolidado, porque remover toda uma cidade da área não é a questão, a conversa não é. Pois é isso que entra a sua parte que você está falando, é um planejamento para as outras áreas ainda que não foram, né? Para as outras áreas que não foram ocupadas, para a gente não reproduzir essa lógica de ocupação. Sim. Então a expansão urbana passa a ser a discussão da ordem do dia, né, em termos de pauta, mas também o que é possível ser feito para minimizar o impacto do que está consolidado. Então, são duas questões. Dá para citar assim rapidinho o que poderia ser feito? Alguma sugestão? Ou é um estudo muito profundo? Não, a primeira delas é uma reivindicação histórica, né? Que é a gente concluir um sistema de tratamento de esgoto, tirar o mau cheiro de dentro da cidade. Né? Você tem tido iniciativa, mas não concluiu ainda. Né? Nem todas as redes ainda estão ligadas nos interceptores. Então ainda há lançamento,
nessas valas que foram construídas onde já foi córrego, que já não é mais. Mas isso é uma iniciativa, por exemplo, que está em curso, não é nada lunático, vamos dizer assim, não é nada que seja tão custoso que não dá para a gente colocar em pauta. E outras questões, uma questão de o planejamento de adensamento de áreas, a gente discutir, por exemplo, quanto da área pública em Caratinga ela é destinada para o veículo privado, né? E quanto que a gente poderia equilibrar dessas áreas para destinar pelo menos uma parte, uma reserva, para que tenha um transporte coletivo de melhor qualidade, né? Para que a gente tenha alternativa ao transporte veicular em ruas exíguas. Eu entendo então que Caratinga, além dessa questão do planejamento, mas o foco hoje seria a questão da mobilidade, né? E a mobilidade não é entendida, na minha concepção, como o meio de transporte, que isso é só transporte. Mobilidade é a relação entre o meio de transporte e entre a ocupação do solo. Então, veja bem, a gente tem que compatibilizar o potencial, né, e o adensamento de ocupação com o sistema de transporte, né? E aí abre uma discussão que tem que fugir até da minha opinião, né? É a ideia da gente colocar isso na mesa e dar visibilidade a esse tipo de conflito. Acho que seria o principal ganho assim, para a cidade. Legal. Ô Bruno, nós vamos dar um tempinho, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo. Nós vamos falar também sobre o estudo que o Bruno fez, um estudo bacana sobre Caratinga, e já já você vai saber. Voltamos com o terceiro bloco do Doctor Entrevista. Hoje eu estou com o Bruno Alcântara. O Bruno é arquiteto daqui de Caratinga, está contando sua experiência, né, com as cidades de pequeno e médio porte, um trabalho que ele vem fazendo já há anos. O Bruno esteve também no fórum com palestras, e a palestra foi exatamente sobre essa questão do urbanismo nas cidades pequenas. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas palestras que você ministrou. Então, o que a gente tinha desenvolvido nessa experiência aí com as empresas, né, em particular com os projetos, a gente desenvolveu uma vez uma palestra para falar um pouco para os clientes dessa empresa como é que estava acontecendo essa questão de planejamento urbano, como é que os municípios tinham feito, como é que tinha sido a aprovação de loteamentos, como é que é a expansão urbana e tal. Participou da palestra a Elisângela, a professora Elisângela, que é coordenadora do curso de arquitetura da Docto, e somos contemporâneos, né, de faculdade e tal. Então, ela vendo essa palestra, ela achou interessante a gente avançar na discussão e poder colocar isso mais em cima da mesa, né, assim, esse debate que ela sentiu uma certa carência de discutir isso. E, então, esse trabalho ele é o resultado dessa primeira montagem assim, dessa palestra. Depois ele foi incorporado com um trabalho que avançou só um pouco sobre um concurso municipal que foi lançado, um edital de concurso de projeto para o corredor gastronômico, que depois foi cancelado o edital. Mas a gente desenvolveu algum trabalho em cima disso e juntou. Era um concurso que teve para aquela área ali onde que ficam aqueles bares, aqui na Marechal Floriano, não é isso? Isso. Em 2014, que foi esse edital, e foi promovido, se não me engano, pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. A ideia era transformar ali uma via só gastronômica, com todo um urbanismo preparado para aquele sentido. Sim, o edital ele previa que os candidatos, né, propusessem o fechamento da via em horários esporádicos, por exemplo, período noturno, aos fins de semana, né, às vezes durante uma semana de eventos e tal, sinalizando, né, uma tendência natural da cidade de concentrar essas atividades de bares, atividade noturna ali mais naquela região. Bacana, né? Interessante. Sem dúvida. E não foi para frente? Não foi para frente. Que né? pena. Não sei exatamente o que aconteceu, mas o edital foi cancelado. E seria, bom, desde que eu me formei, que eu acompanho, o primeiro e o único concurso público de projeto para a cidade, com uma modalidade de licitação fantástica, né? Para os governos municipais terem uma qualidade grande de projetos e poder escolher o que é melhor para a cidade, né? De uma forma mais democrática. Bom, então, e ainda, né, mais recente então, né, 2015, 2014, por ali, com essa palestra mais ao concurso. E mais recentemente, em 2016, eu já cursando matérias do mestrado em Viçosa, teve uma disciplina sobre morfologia urbana. E, especificamente, a gente tratou uma abordagem histórico-geográfica da cidade, que é uma técnica específica do urbanismo, e eu pude, mais uma vez, exercitar, aprofundar a análise sobre a mesma região de Caratinga, né? E você fez um estudo sobre a cidade, foi isso? Então, a ideia da palestra hoje, então, é o quê? É pegar esse apanhado, né, desses 3 momentos que eu parei para pensar Caratinga, né, não remunerado, em momento nenhum, mesmo como... É uma paixão que a gente tem pela cidade, né? A gente espera que as coisas sejam sempre melhores.
Então, a partir disso aí, essa palestra está tratando desses 3 momentos, né, de juntar isso e apresentar a minha leitura da cidade. E especificamente, então, no mestrado, nessa disciplina, o que a gente fez foi pegar livros de autores locais, eu destacaria 4 publicações, uma que é a mais recente, que ela expõe documentos da Igreja Católica sobre a história da cidade, a obra que é do professor Nelson Sena, que é a dissertação a tese de doutorado dele, disponível na biblioteca virtual da PUC Minas, o livro do professor Munir, que é famoso, e o livro que para mim é o mais importante, o mais significativo para o trabalho que eu fiz, que é um livro da década de 70, do Dr. Lázaro Donizar Duval, que o título dele é A Cronologia da Região do Caratinga, né, com esse nome do português arcaico ainda. O professor Lázaro era um médico, parece que aposentou ou chegou num ponto da carreira que teve um tempo mais disponível, se é que eu entendi direito, porque não tem uma apresentação assim muito clara, mas o rigor científico com que o livro foi escrito, né, por um médico, mas um livro contando a história, ele é muito interessante. Então, o meu trabalho lá no mestrado, e acho que a contribuição e o ponto principal da palestra, é colocar historicamente no mapa como que esses fatos históricos, que só são narrados textualmente, e ainda juntando com o material e o acervo fotográfico disponível nesse grupo do Facebook, né, que, se não me engano, o Caratinga.net, ou migrou do Caratinga.net para esse grupo, e poder gerar uma informação cartográfica sobre a cidade para compreender, né, em que momento da história de Caratinga o corredor gastronômico, né, aquela área do corredor gastronômico, que ele passou a ser importante ou ter a configuração, ou como é que isso veio se alterando ao longo do tempo. E o que eu achei de resultado que foi bastante interessante é o fato de que Caratinga teve um primeiro momento de ocupação desde 1848, desde a chegada dos primeiros poceiros, até a consolidação das 2 primeiras fazendas agrícolas, que é a Fazenda da Barreira e a Fazenda do São Roque do Caratinga. A Fazenda da Barreira, ela funcionava mais ou menos onde é a Volkswagen hoje, aqui no bairro. E tem várias fotos nesse site que mostram a sede dessa fazenda. A outra fazenda do São Roque do Caratinga, infelizmente, a gente não tem material iconográfico que mostra a localização dela. Mas subentende-se que é em algum local na região do bairro Santo Antônio, ou por aquela região. E, historicamente, a colonização brasileira e a arquitetura colonial, ela mostra que as cidades elas se desenvolveram basicamente da entrada e da ocupação do litoral, da entrada do litoral para o interior, a partir da ligação entre as fazendas agrícolas. Sim. Então, elas foram as âncoras de estruturação do território mineiro. E aqui não foi diferente. E aqui não foi diferente, né? E aconteceu especificamente nessas 2 regiões. Tanto que o meio do caminho entre elas é justamente a igreja de São João, que hoje está toda ali enclausurada na malha urbana e tal, que ela era virada para um outro lado, ela tinha... Ah, é? Ela tinha, não é que ela era virada, né? A cidade se posicionava para ela de uma forma diferente. Ah, tá. Né? Ela tinha um largo do São João. Era um largo, você não tinha nenhuma casa no entorno dela, era tudo aberto. Ela era super visível, tinha um sítio urbanístico visível. E no site tem material iconográfico que mostra isso com clareza, né? Então, o primeiro momento foi essa fase da ocupação do córrego São João. Num segundo momento, ao longo da margem esquerda do rio Caratinga, ligando desde o antigo Barro Branco, atual CTC, até a fazenda do Limoeiro, do bairro Limoeiro, que eram 2 fazendas e que também tem registro fotográfico delas. Isso por volta de 1900. E só na década de 30, com a chegada da ferrovia, que nós passamos a ocupar a margem direita do rio Caratinga. Né? A partir da chegada da ferrovia, que está na margem direita, onde é a estação hoje, é que a Rua Nova passou a abrir, ser aberta e aos poucos consolidar. E aí, gradativamente, nós fomos avançando para a Rua do Correio, a Rua da Catarina Simini, a Avenida Catarina Simini, todos sempre fazendo aterro no rio, né, ocupando a calha dele, e a cidade se expandindo e ocupando a outra margem. E quando chega a ferrovia na década de 30, com diversos motivos de atraso, era o último ramal da estrada de ferro, né? Daí para frente ela não se estendeu mais, já nasce competindo com a matriz rodoviária, porque na década de 40 já inicia a construção da 116. Então, tão logo chega a ferrovia, ela já começa uma briga com a matriz que triunfou em relação à matriz ferroviária no país e que para nós pouco ela conseguiu consolidar. Mas, sobretudo, então, eu acho que a principal contribuição é assim, é lógico que tudo isso que eu coloquei não é um material com uma validade científica ainda, embora tenha sido exercitado dentro do ambiente científico, dentro da academia, num curso de mestrado e pós-graduação, mas ele deveria ser validado, né? Mas o que é interessante é que eu entendo que eu consegui contribuir de transcrever para esses mapas aquilo que eu pude aprender de registro histórico. Então, a informação
eu não a criei, né? Eu simplesmente cruzei a informação desses livros e tentei gerar mapas que os ilustrassem. Não, muito interessante. E as pessoas em casa que quiserem acessar esse trabalho, tem como? Tem algum endereço que ele está... Não, ele não está disponível, mas acho que vale a pena, né? Até por eu ter participado do evento, isso vai ficar com a coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo, já está lá, né, disponível, e acredito que eles têm condição de viabilizar isso, né, para a população e tal, e até mesmo para os interessados, porque a ideia não é centralizar a informação, né? Exatamente. É simplesmente colocar tudo que a gente tem disperso de informação numa outra linguagem, sim, que é a contribuição do urbanismo. Exatamente. Né? Então, e o estudo que você fez foi desde o princípiozinho, é muito interessante, né? Você conseguiu reunir esses autores, é bem bacana. De transcrever o que outros autores estudaram desde o início. Né? Eu me coloco até um pouco mais abaixo, assim, né? Não sou eu que coloquei isso, né? Eu só representei de uma forma gráfica que não havia sido representada ainda. Né? Muito legal. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Volte sempre que tiver aqui por Caratinga, venha trazer novidades pra gente, tá bom? E o Doctor Entrevista vai ficando por aqui. Nosso tempo acabou e a gente se vê no próximo programa. Obrigado pela companhia. Até lá.